Chegamos agora ao plano de negócios. E o plano de negócios é o documento formal onde vamos aplicar a um caso ou a casos concretos de negócios que se pretende vir a criar ou então de negócios que já existem e se pretende fazer novos investimentos, vamos criar aqui um modelo, um documento onde várias das matérias, vários dos recursos que foram desenvolvidos ao longo da formação vão ser aplicados em concreto ao denominado plano de negócios, cuja estrutura vamos aqui abordar, ou seja, que pontos é que o plano de negócios de uma empresa tem de efetivamente mencionar, de desenvolver. E esta matéria está contemplada nos seguintes documentos. Documentos esses que a minha sugestão é que faça já o upload deles, porque o primeiro documento é uma apresentação, a apresentação plano de negócios, onde se faz a análise estratégica, financeira e de viabilidade económica de um negócio. Depois temos o manual teórico do plano de negócios. Aqui vamos encontrar as matérias que estão na própria apresentação, mas logicamente mais robusto, não é? Portanto, para que possa efetivamente consultar, quer agora, quer depois, para além da formação. E vamos aplicar tudo isto a um estudo em concreto, ou seja, à elaboração de um plano de negócios a uma empresa. E aqui vai ser a Vértice Consultores Limitada, que é uma entidade que visa proporcionar serviços de contabilidade, fiscalidade e consultoria. Bom, então vamos fazer uma abordagem sumária de caracterização do plano de negócios. Eu digo sumária porque, ao longo da formação, já vimos praticamente tudo. Agora temos é que colocar as peças para construir o puzzle final. Porque, no fundo, os vários modelos, as várias ferramentas que ao longo da formação fomos trabalhando, agora vão ser organizadas como peças de um puzzle, em que o puzzle final, uma vez terminado, construído, é o plano de negócios da empresa. Ora, neste slide vamos observar a estrutura de como é que vamos desenvolver aqui esta sessão. E estão definidos 4 blocos temáticos distribuídos por 2 naturezas complementares. Os 2 primeiros blocos, intitulados Enquadramento e Estrutura e Análise Estratégica, têm uma natureza qualitativa. Os 2 últimos, designados pelo Plano Económico-Financeiro e a avaliação e decisão, têm uma natureza quantitativa, números, rácios, indicadores. E convém salientar que estes blocos não funcionam de um modo autónomo, ou seja, existe uma relação entre eles e uma relação de dependência que é sequencial. As decisões qualitativas formuladas no bloco 2 alimentam as projeções quantitativas do bloco 3 e, por sua vez, sustentam a avaliação realizada no bloco 4. Portanto, isto está tudo interligado. Há uma interdependência e essa interdependência é fundamental e dela decorre o princípio da coerência interna que deve persistir à elaboração de qualquer plano de negócios. Tudo está interligado. Ora, quais são os grandes objetivos de um plano de negócios? Como se pode verificar, os objetivos de um plano de negócios passam, em primeiro lugar, por clarificar o modelo de negócio. Portanto, definir a proposta de valor e o modo de criação, a entrega e captura de valor.
O segundo objetivo é demonstrar a viabilidade económica, ou seja, comprovar que o projeto gera resultados positivos no horizonte temporal que lhe vamos atribuir. O terceiro grande objetivo é identificar riscos e mitigação, ou seja, reconhecer ameaças críticas e definir as respectivas medidas de proteção. Depois, servir de base ao financiamento, porque é a partir deste documento que vamos suportar a captação de capital e de capital próprio, quando temos os recursos, ou de dívida, ou uma mescla entre ambas. E a orientação, ou orientar a execução operacional, é o quinto objetivo, ou seja, o plano de negócios tem que ser também uma referência para a gestão da empresa, particularmente nos primeiros anos de atividade. A quem se destina o plano de negócios? Ou seja, este documento de análise estratégica, de análise comercial, técnica, organizacional, económica ou financeira, a quem é que ele se destina? Quais são os destinatários? Os destinatários são os próprios elementos da gestão da empresa, porque se o plano de negócios serve para orientar a execução operacional, portanto, ele serve os próprios gestores da empresa, que são os promotores. Mas também serve a banca, que é um financiador, outros investidores e outros parceiros, e claro está, toda a cúpula, toda a direção da organização da empresa, que vai além dos próprios promotores. Agora, uma estrutura recomendada para um plano de negócios. Uma estrutura recomendada, e esta estrutura recomendada, ela baseia-se em estruturas de entidades como o IAPMEI, o IFP, para as quais se produzem planos de negócios, muito no âmbito do financiamento das entidades, através de fundos públicos. E, portanto, a sugestão é que o plano de negócios, na sua estrutura, ele contemple os seguintes blocos. Em primeiro lugar, parte-se da identificação dos promotores e da empresa. Isto é a contextualização inicial. Os dados pessoais e fiscais, o objeto social da empresa, o seu regime jurídico, se é uma sociedade por cotas, se é uma sociedade anónima, se é uma sociedade unipessoal por cotas, qual o seu capital social, qual a sua sede. Depois temos a apresentação do projeto. Ou seja, a atividade, o mercado-alvo, o posicionamento, os clientes, quais os fornecedores principais. O terceiro ponto é a análise estratégica, que vai permitir a avaliação do ambiente interno e do ambiente externo. E para isso temos aqui uma série de ferramentas que ao longo da formação demos, nomeadamente a análise SWOT, as estratégias que resultam da análise SWOT, estratégias combinadas, as 5 forças de Porter, a PESTEL, a matriz de perfil competitivo, a apresentação do modelo de negócio através do Canvas. Tudo isto são ferramentas que nós vamos colocar no próprio plano de negócio para fazermos aqui a análise estratégica. Depois temos no pilar do marketing o plano de marketing. E aqui temos de desenvolver qual a política de produto ou de serviço, os preços a praticar, a questão da distribuição, a questão da comunicação. Temos também o plano operacional, onde vamos incorporar, descrever quais os nossos recursos do ponto de vista humano, do ponto de vista da infraestrutura,
dos equipamentos, das parcerias, dos processos. Em sexto lugar, temos o plano económico-financeiro, que aporta qual o investimento que vai ser feito, como é que vai ser feito o financiamento, a exploração, demonstrações financeiras previsionais que depois vão dar lugar ao sétimo bloco, que é a avaliação económico-financeira, onde temos métricas que já foram bastante abordadas ao longo da formação e que agora vão ser obviamente calculadas e colocadas, como o custo médio ponderado dos capitais, o VAL, a TIR, o índice de rendibilidade do projeto, o período de recuperação do investimento e, por fim, uma conclusão. E a defesa, através da síntese dos resultados, dos riscos críticos, de recomendação fundamentada. E, portanto, esta é a estrutura do plano de negócios. E é todo este caminho que vai ser percorrido para elaborar um plano de negócios até chegarmos à conclusão e à recomendação de que, efetivamente, existem todas as condições para avançar com aquela empresa, com aquele negócio, com aquele investimento, com aquele modelo que nos vai permitir crescer e, portanto, podemos ter um plano de negócios para uma empresa que está a iniciar de raiz, do zero, e podemos ter plano de negócios para empresas que já existem e que estão a fazer novos investimentos de crescimento. O plano de negócios não é apenas para negócios em fase inicial. Pode ser para negócios já com maturidade e que pretendem efetivamente realizar novos investimentos, e este documento vai efetivamente fazer um percurso para que esses novos investimentos sejam devidamente justificados.